Bom, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai, é uma aula extra, né, sobre integrais gaussianas. Bom, o que são integrais gaussianas? Integrais gaussianas são as integrais do tipo, né, toda integral que você vê uma função polinomial multiplicada por uma função gaussiana, né, são chamadas de integrais gaussianas. Então são integrais que normalmente você faz de menos infinito até mais infinito, né? Com um polinômio xn, né? Em geral a gente usa somente o xn, né? Vezes uma exponencial do tipo alfa x2 mais beta x. Tudo isso integrado em dx. Esse tipo de integral, né, ele é muito comum em mecânica quântica, muito comum em física estatística e em qualquer área que envolva probabilidade, né, estatística, né, qualquer área que você precise trabalhar com funções de distribuição. Por quê? Porque as gaussianas, né, que são funções que são bem conhecidas, né, que é basicamente uma distribuição normal, é um gráfico do tipo que funciona mais ou menos assim, né? Aquela função chamada função sino, né? Parece um sino, né? Essas aqui são as funções do tipo elevado a alfa x2, por exemplo, né? É lógico que a gente tem aqui na nossa integral, né? É uma gaussiana um pouco mais elaborada, né? Que envolve um beta, e eu vou mostrar por que é importante ter esse beta aí. Então aqui você tem o eixo x e a função gaussiana ela se estende de menos infinito, né, até mais infinito. Tá bom? Então você faz esse tipo de integral nesse intervalo. Ao multiplicar por um polinômio x elevado a n, então aqui n pode ser o inteiro, né? Você pode correr entre 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Eu vou mostrar os casos onde você tem essas 5 possibilidades também, tá bom? Do 0 até o 4, certo? E o alfa e o beta, eles podem ser tanto reais como complexos, tá bom? Então você pode inclusive ter alfa, né, pertencente aí, tá bom? Aos complexos, tá certo? Não tem problema nenhum não, nos números complexos. E o beta também. Você pode pertencer aí aos complexos. Tá bom? Pode ser real, mas pode ser complexo também. Tá ok? Então, quais são as integrais que a gente vai trabalhar aqui nesse problema? A gente vai trabalhar basicamente 6 integrais. Quem são? A primeira delas acho que eu vou chamar de integral zero, né? Alfa zero. O que é isso? Né? É quando o n é zero, o alfa diferente de zero e o beta igual a zero. Com isso, essa integral ela fica sendo o quê? Então a nossa i alfa zero, ela passa a ser integral de menos infinito até mais infinito, né? Como n é zero, não vai ter o polinômio, então você vai ficar só com elevado a alfa x2 dx, tá bom? Quanto que vale essa integral? Né? Essa é uma das integrais gaussianas mais conhecidas, né? Que tem uma estratégia muito simples, né? Para se calcular. A estratégia basicamente é, no lugar de você olhar para a integral escrita dessa forma aqui, você vai pegar o produto de uma integral alfa zero na coordenada x, tá bom? E fazer o produto com essa mesma integral na coordenada y. Com isso, ó, observe bem o que vai acontecer quando eu pego o x e o y. Eu vou ficar com a integral dupla, de menos infinito até mais infinito, nas duas variáveis, tá bom? Elevado a menos alfa x2 mais y2. E aqui você vai ter dx, dy. Essa é uma estratégia de se calcular esse tipo de integral, tá bom? Então, por que a gente faz isso? Porque aqui, perceba que você tem uma integral em x e y, né, dx dy. Isso aqui é uma integral dupla, que é feita no plano xy,
tá bom? É como se eu estivesse fazendo a integral agora aqui no plano x e y. Então você tem um ponto aqui x e y, tá certo? Com as coordenadas x e y. E eu vou fazer uma mudança para coordenadas polares, né? Então esse mesmo ponto aqui, ele vai ser definido agora por um r e por um θ, tá bom? Usando coordenadas polares. Nisso, o nosso elemento dx, dy, bidimensional, né? Ele é r, dr, dθ, tá bom? Qual é a vantagem de fazer isso daí? A vantagem é que o nosso x quadrado mais y ao quadrado é o nosso r quadrado. E aí, quando eu fizer uma substituição de r quadrado por u, para resolver essa integral aqui, né, eu vou conseguir fazer com que o meu du seja r dr, que é justamente esse elemento aqui infinitesimal, tá bom? Então eu vou conseguir resolver essa integral aqui. Agora preste atenção. Como eu peguei o produto aqui, e essas integrais são iguais, independente da variável que você esteja escolhendo, né, perceba que isso aqui vai ficar I0 alfa quadrado. Tá bom? Vai ficar o quadrado, porque você tem duas integrais aí. E aí a gente tem o que? A integral de 0 a 2π no ângulo. A integral de 0 até infinito. Por quê? Porque eu estou pegando o plano todo. Estou pegando de menos infinito até mais infinito. Tá bom? Então eu estou pegando o plano todo. Integral de menos alfa R2, R, dr, dθ. Como a minha função não depende de θ, isso aqui já sai de cara 2π, a integral de 0 até infinito, de e elevado a alfa R2, R, dr, que é uma integral mais fácil de ser feita, tá bom? Então, perceba que se eu fizer agora u como sendo alfa R2, fazer uma substituição simples aqui, eu vou ter o meu du como sendo alfa R dr. Com isso, a minha integral que eu quero resolver ao quadrado, obviamente, que eu peguei o produto, vai ficar 2π. Quando eu substituir aqui, u vai ficar a integral de 0 até infinito, não muda os limites de integração, é elevado a menos u, né? R dr é du sobre alfa. Então aqui vai ficar 2π alfa, tá bom? 2π sobre alfa. E a integral vai ficar como? Qual é o resultado? Qual vai ser o resultado dessa integral aí? Né? O que a gente vai ter como resultado final? Né? Perceba que essa integral vai me dar quanto? Vai me dar, quando eu resolver essa integral... desculpa, caiu um 2 aqui, né? Esqueci de cair o 2 aqui. Então, como é du, aqui também vai cair um 2. Peço desculpas aí que caiu, tá faltando um 2, né? Quando a gente deriva aqui, fica alfa R2 RdR, né? Então, cai um 2 aqui, né? E aí a integral aqui vai ficar simplesmente menos e elevado a u. Que substituído de 0 até infinito, né? Quando eu substituir infinito, isso aqui vai ser 0. Quando eu substituir o 0, vai ser 1. Então, vai ficar menos 1. Então, aqui vai ficar, cancela esse 2 com esse 2, vai ficar só π sobre alfa. Então, a nossa primeira integralzinha aqui, I0 alfa, né? Como está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui. É simplesmente, né? Que é a integral de menos infinito até mais infinito de elevado a menos alfa x2 dx. Ela é raiz de π sobre alfa. Tá bom? Tá certo? Então, basicamente é assim que a gente resolve esta primeira integral. Tá bom? Então, a nossa primeira integral aqui, que foi a integral mais simples de todas, não? Onde o n é 0, o alfa é diferente de 0 e o beta é igual a 0, a gente tem como raiz de π sobre alfa, que é um resultado bastante conhecido, tá bom? Bom, uma variação dessa integral é agora se eu calcular o I0 alfa beta, né, que ela é a mais completa, né, digamos,
que é quando n ainda é igual a zero, e alfa diferente de zero, beta diferente de zero. Aqui a gente vai ter uma estratégia diferente, porque o que é essa integral? É alfa, beta, tá bom? Então aqui vai ficar menos infinito até mais infinito elevado a menos alfa x2 mais beta x, certo? Dx. Aqui, aparentemente, seria um elemento complicador esse beta aqui, certo? Mas, tá bom? Não vai ser tão complicado assim, porque no final das contas a gente vai fazer aqui uma estratégia diferente, né? Qual é a estratégia? A estratégia é você transformar, né, esse produto aqui, esse alfa x2 mais beta x, né? Isso aqui você vai ter que transformar de alguma forma num menos alfa x menos x0 quadrado, né? Perceba que basicamente eu vou transformar isso aqui no alfa x menos x0 ao quadrado. Eu vou buscar quem é esse x0. Se eu estou somando aqui, subtraindo x mais x0 ao quadrado, para eu completar isso aqui eu vou dizer que isso aqui é alfa x ao quadrado, né? Esse método aqui se chama completar os quadrados, né? É um método de completar os quadrados, tá certo? Por quê? Porque você vai transformar isso aqui num quadrado que não é perfeito num quadrado perfeito, tá bom? Para isso você vai buscar quem é esse x0, tá bom? É alguma coisa que está faltando aqui para que esse quadrado fique um quadrado perfeito, né? Quando eu coloco aqui, por exemplo, menos alfa em evidência desse lado, vamos trabalhar só o expoente por enquanto. Vai ficar assim, x ao quadrado, né, menos beta x sobre 2. Isso aqui vai ser igual a menos alfa x menos x0 alfa x quadrado, tá bom? Obviamente que o que você tem, né, desse lado aqui tem que ser coerente com o que você tem desse outro lado aqui. Desculpa, aqui é x2 mesmo, né? Tá certo. X ao quadrado. Então, obviamente, o que tem desse lado aqui tem que ser coerente com o que está do outro lado aqui. O que está do outro lado? Então, a gente tem alfa x ao quadrado menos beta x, tá bom? Isso aqui tem que ser igual a menos alfa. Aí, o que a gente tem aqui? x2 menos 2x, x0, mais x quadrado. Isso aqui vai ficar mais alfa x quadrado, né? Desenvolvendo aqui, o que a gente tem, né? A gente tem menos alfa x ao quadrado, né, beta x2. Aqui a gente já pode ver basicamente o que a gente quer, né? Menos alfa x2, né, aqui em evidência, obviamente, menos 2x mais x0, tá bom? Porque perceba que se eu pegar isso aqui e agora somar com isso aqui vai dar zero. Então, comparando essas duas expressões aqui, tá certo? O que a gente tem? A gente pode dizer que o nosso beta x sobre 2 é igual a 2x, x0, né? Com isso, né, beta x sobre 2 é 2x, x0, tá bom? Sobre 2 não, desculpa, aqui é sobre alfa, né? Esqueci que o que eu coloquei foi o alfa em evidência, tá certo? Peço perdão aqui. É alfa. Então, aqui é nosso alfa, tá certo? Eu coloquei o alfa em evidência aqui, então aqui passa a ser alfa. Com isso, o nosso x0 a gente consegue identificar. Como essa relação vale para todos os x, eu posso cancelar esse x aqui e o nosso x0 passa a ser beta sobre 2 alfa. E daí? Né? E daí que menos alfa menos beta x sobre alfa, né, passa a ser menos alfa x menos beta sobre 2 alfa ao quadrado, ou mais quem? Alfa vezes x0 ao quadrado. O que está sobrando aqui é x0 ao quadrado. Então, quem é x0 ao quadrado? Beta ao quadrado sobre 4 alfa ao quadrado, né?
Então eu consegui transformar o meu expoente, né, que ele não estava com os quadrados completados, e agora eu consegui, né, completar os quadrados, sobrando esse termo aqui. Então, o que sobra no final para o expoente é menos alfa x menos beta 2 alfa, tá bom? Ao quadrado, mais beta ao quadrado, cancela os alfas ali, 4 sobre alfa. E daí? Né? Você pode perguntar, e daí? E daí que quando a gente vem olhar agora para a integral aqui, ó, no começo, tá bom? Como é que ela fica? Ela fica assim, ó, integral, né? E 0 alfa beta, que até então era menos alfa x2 mais beta x dx, tá bom? Isso aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito elevado a menos alfa, que agora eu consegui completar os quadrados, ó. Beta sobre 2 quadrado mais beta quadrado sobre 4 alfa. Tudo isso no dx. Como esse termo aqui não depende de x, eu posso tirá-lo da integral, então vai ficar elevado a beta ao quadrado sobre 4 alfa, tá bom? E aí eu integro o resto. É elevado a menos alfa beta sobre 2 alfa quadrado de x, tá bom? Aqui a gente faz uma substituição simples em que x menos beta sobre 2 alfa, isso aqui passa a ser igual a u. Então com isso o nosso dx é o du, né? Não vai mudar nada. Então essa integral passa a ser elevado a beta ao quadrado sobre 4 alfa, integral de menos infinito até mais infinito, é elevado a alfa u quadrado du. Essa integral aqui a gente acabou de calcular, a gente sabe o resultado dela, né? É a primeira integral que a gente fez. Isso aqui vai ser elevado a beta quadrado sobre 4 alfa, raiz de π sobre alfa, tá bom? Então, finalmente, a nossa integral I0 alfa beta, né, que ela é a integral de menos infinito até mais infinito, de elevado a menos alfa x mais bx, integrado no dx, é simplesmente beta quadrado sobre 4 alfa, raiz de π sobre alfa. Então, a gente basicamente tem essas integrais aqui, tá bom? Basicamente a gente tem isso, tá certo? A gente conseguiu agora calcular a nossa segunda integral, que era justamente a integral quando, né, o n é zero, tá bom? Naquele termo, polinômio, o alfa diferente de zero e o beta, né, diferente de zero também, usando o método aqui de completar os quadrados. É um pouco mais complicado, né? Peço desculpas aqui pelo erro, na verdade eu tirei o alfa em evidência que fica alfa, não 2, né? Eu confundi aqui. Então, basicamente a gente completa os quadrados e usa a mesma estratégia anterior, né, de que vai usar sempre esse resultado aqui como base, né? Sempre esse resultado como base, dando como resultado isso daqui, tá bom? Tá ok? Então, é isso. Bom, como terceira integral, a gente vai calcular agora o caso em que o n é igual a 1, né? E o alfa é diferente de 0, mas o beta ainda é 0. Só para vocês terem ideia de como é que vai ficar. Esse tipo de integral, que é o 1 alfa 0, né? Ele é uma integral de menos infinito até mais infinito, tá bom? De x é elevado a menos alfa x2 dx. Aqui a gente pode atacar esse problema de duas formas. A primeira e a mais, digamos, esperta, mais inteligente, né, é observar o seguinte: a função gaussiana, que é essa daqui, né, ela é uma função par, tá bom? Essa função aqui, que é a função linear, ela é função ímpar. O que eu chamo de par ímpar, né? Par, obviamente, a função é par quando o f de x é igual ao f de menos x, ou seja, a função ela é simétrica. E ela é ímpar
quando o f de x for igual a menos f de menos x. Graficamente falando, você tem, né, a função gaussiana, ela é simétrica, porque ela é uma função do tipo sino, né? Então perceba que o f de x aqui, ele é igual ao f de menos x. E a outra função, que é a função linear, eu vou colocar aqui em cima da gaussiana, né? Vou colocar fora da gaussiana, tá? A função linear aqui, ó. Vou facilitar um pouco aqui a análise. A função linear é a função desse tipo aqui, né? Ou seja, o nosso f de x, ele é igual a menos f de menos x. Por isso que ela é uma função ímpar. Quando você pega uma função que é par e multiplica por uma função ímpar, o resultado continua sendo uma função ímpar. Na verdade, sempre par com par, par vezes par continua sendo par, função par. Função ímpar com função ímpar vai me dar a função par também, né? Mas função ímpar com função par, o resultado é uma função ímpar, tá bom? E essa função linear multiplicada por essa gaussiana, ela vai me dar uma função que é assim, ó. Se você fizer um gráfico dela, você vai ver exatamente isso. Ela vai ser assim, aí vai ter essa curvinha aqui, ó, e vai ter esse tipo de comportamento, né? Isso aqui seria a função x vezes a elevado a menos alfa x2. Se tiver como fazer o gráfico, aí você vai ver que vai dar justamente isso daí. O que continua sendo a função ímpar, tá bom? Então aqui é ímpar, ímpar, ímpar. Tá ok? E por questões de simetria, a integral que vem... nossa integral, como ela é simétrica, tá bom? Ela vai de menos infinito até mais infinito. Mas também se fosse, né, de menos a até a, tá bom? Daria a mesma coisa. Essa integral é zero, porque essa parte da integral aqui vai dar negativo e essa parte vai dar positivo, que acaba se somando. Então, resumindo, a integral de menos infinito até mais infinito de x elevado a alfa x2, sem fazer conta nenhuma, só olhando para o gráfico, isso aqui vai ser zero, por questões de simetria. Mas, se você quiser fazer, né, conta, tá bom? Se quiser fazer a conta para mostrar que é zero, a gente pode proceder da seguinte maneira. Vamos lá, só para mostrar que numericamente também é zero. Então, essa integral aqui de menos infinito até mais infinito de x alfa x2 dx, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar a integral, vou quebrar de menos infinito até zero, x2 dx, tá bom? Mais a integral de zero até infinito, x elevado a alfa x2 dx, tá bom? Tudo bem aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa daqui, por exemplo, e vou fazer uma mudança de variável. Vou chamar de x como sendo menos u, né? Quando eu faço isso, preste atenção aqui nos limites, ó. Aqui passa a ser integral de infinito até zero, né? Aqui passa a ser menos u. O quadrado aqui não vai mudar, porque está ao quadrado, então vai ficar elevado a u quadrado. Continua sendo a gaussiana, mas aqui fica menos du, né? Negativo com negativo dá positivo. Aqui a gente continua com a nossa integral bonitinha aqui na direita. Modifiquei somente a integral da esquerda, tá bom? Então aqui vai ficar a integral de menos de infinito até zero. Olha bem como é que mudou aqui os limites. Alfa 2 du. Por quê? Porque positivo com positivo dá negativo. Mais zero infinito x dx, tá bom? Olha, preste atenção, aqui você está indo de infinito até zero, e aqui você está indo de zero até infinito. Então eu posso inverter esses limites de integração. Quando eu inverto, eu mudo o sinal. Então, eu mudo o sinal da integral, fica de zero até infinito. U elevado a alfa u quadrado du mais infinito x elevado a x2 dx. Ora,
Olhando para cá, você vê que essas duas integrais são idênticas, né? Só que uma está positiva e outra negativa. Então, isso aqui cancela com isso aqui. E o resultado é zero, como a gente já tinha previsto graficamente, tá bom? Então, o resultado aqui dessa integral, só colocando de lado aqui, o I1, certo? De menos infinito até mais infinito, x elevado a alfa, x2 dx, ele é zero. Tá bom? Integral aí simples. Uma das integrais gaussianas, mas que é nula. Tá ok? Indo para frente aqui, pelo mesmo argumento, a gente pega agora, por exemplo, a n3, alfa diferente de zero e beta igual a zero, que é a nossa i3 alfa zero, né? É a mesma coisa. Isso aqui é uma função cúbica multiplicado por uma gaussiana dx. Ora, gaussiana, como a gente já viu, é uma função que é do formato sinoidal, né? Então é uma função do tipo sino, né? Função mais ou menos assim, que é simétrica, que é par. Função cúbica, no caso aqui, não, ela é uma função, né? Que tem um ponto de inflexão aqui, ó. Que é o nosso x3. Isso aqui é a nossa gaussiana. Quando você fizer o produto dessa função com essa daqui, né, aí você vai ter uma função ímpar. Né? Você pode tentar ver depois graficamente como é que ficaria essa função aí. Mas continua sendo, tá bom? Continua sendo uma função do tipo ímpar, tá certo? Então, essa integral aqui por simetria, usando o mesmo argumento que a gente usou no caso anterior, vai dar zero, sem precisar fazer conta. Tá bom? Desnecessário, o argumento é o mesmo. Então, isso aqui vai dar zero por questões de simetria. Tá ok? Tá bom? Tudo bem? Próxima integral que a gente saltou, né? Que eu chamo aqui de integral 5, é a integral 2 alfa zero. Isso aqui o n é 2, o alfa é diferente de zero e o beta igual a zero. Nesse caso aqui, né, que é uma integral que tem uma função quadrática, eu não posso usar o argumento da simetria, por quê? Porque, para dizer que é zero, né? Obviamente porque não é zero. Né? E aqui você tem uma função par, multiplicada por outra função par. Então o resultado vai ser diferente de zero. Tá bom? Então, quando você integra uma função par no intervalo simétrico, né? O máximo que você pode dizer é que é duas vezes a integral de zero até infinito. O máximo que você pode fazer aqui é dizer que o valor dessa integral é duas vezes o valor de zero até infinito. Quebra a integral em duas e as duas integrais são, né, iguais, tá bom? Mas não é zero, é diferente de zero. Né? Mas a gente não vai fazer isso não, porque a gente vai usar um resultado anterior. Né? Como é que a gente resolve essa integral aqui? Né? Uma das formas mais fáceis, mais diretas de se resolver essa integral é usando a estratégia da derivada. Você diz derivada em relação ao quê? Derivada aqui em relação ao parâmetro alfa. Tá certo? Por quê? Porque esse parâmetro alfa aqui, né, perceba que quando eu derivar essa integral em relação a alfa, eu faço com que esse x2 venha a descer, integrando. Né? Então eu pego a integral, digamos, original em relação a alfa desse rapaz aqui. Né? Quando eu derivo em relação a x2, cai um x2 aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Então eu tenho a nossa integral zero, por exemplo, que era integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a menos alfa x dx, que a gente já viu que é raiz de π sobre alfa. Né? O que eu faço? Derivo. Quando eu derivar isso aqui em relação a alfa, que é um parâmetro, né? Vocês vão ver por que eu posso fazer isso? Posso derivar em relação a qualquer coisa. Tá bom? Como eu tenho um parâmetro alfa aqui me dando de brinde aqui, eu posso derivar em relação a ele. Então, quando eu derivo aqui em relação a alfa, né, o que acontece? Cai um menos x2. Não é não? Então, eu fico com essa integral aqui desse lado. Do outro lado, quando eu derivar isso aqui em relação a alfa, né, vai ficar assim, ó, raiz de π. Quando eu derivar esse rapaz aqui em relação a alfa, vai ficar menos 1 meio de alfa 3 meios. Tá bom? Tudo bem? Então, ó, daqui a gente tem que vai ficar menos
integral de menos infinito até mais infinito x2 elevado a menos alfa x2 dx. Aí aqui a gente tem menos raiz de π. Né? Posso tentar ajeitar aqui, vai ficar meio alfa raiz de alfa. Então, para ficar mais fácil de visualizar. Cancela o negativo. Olha quem aparece aqui. É justamente a nossa integral 2. Então, ó, perceba que a derivada, pelo que a gente acabou de ver aqui, ó, a derivada do i0 em relação a alfa, ela é menos a integral do 2. Olha como é interessante, né? Mas daqui a gente já tira, ó, que o nosso integral 2 é igual a quem? Como eu cancelei esse alfa aqui, ó, vai ficar 1 meio. Cancelei, digamos, o negativo, desculpa. Sobre alfa, raiz de π alfa. Ou seja, integral 2 alfa é igual a menos infinito até mais infinito de x2 elevado a alfa x2, né, dx, vai ficar 1 meio de alfa raiz de π sobre alfa. Beleza? Olha como é interessante, né? Como é simples. A estratégia aqui, né, basicamente foi derivar em relação a alfa, né? Tá bom? Tudo bem? Por último, a gente vai calcular a integral I4 alfa 0, né, que é quando n é 4, o alfa é diferente de 0 e o beta é 0, tá bom? Essa integral aí, que também é útil na mecânica quântica, na física estatística, por aí vai, ela é menos infinito até infinito, x4 elevado a alfa x2 dx, tá bom? Por que eu posso... qual é a estratégia aqui agora? Ora, a estratégia é semelhante à do x2, né? Perceba que no lugar de derivar aqui uma vez, eu posso derivar duas vezes em relação a alfa, né? O que acontece quando derivar o i0 em relação a alfa uma vez? A gente já viu. Se derivar o i0 em relação a alfa, quanto foi que deu? Né? Ficou menos a integral de x2 elevado a alfa x2 dx, né? Que é justamente o negativo do i2, na integral do 2. Se eu derivar mais uma vez, em relação a alfa, vai cair mais um x2, vai ficar positivo, menos infinito x4 elevado a alfa x dx, que é o nosso próprio i4. Então, para eu saber o resultado do i4, o que eu tenho que fazer? Derivar o resultado do i0 duas vezes. Então, daqui a gente tira aqui 4, alfa 0, é a derivada duas vezes de quê? De raiz de π sobre alfa. Esse aqui é o resultado da integral do i0. Quando eu derivo isso aqui duas vezes, vai ficar como? Então, raiz de π cai aqui, né? Derivo uma vez, vai ficar menos 1 meio de alfa 3 meios. Aí quando eu derivo mais uma vez, então derivando mais uma vez aqui, vai ficar raiz de π, né, menos 1 meio, menos 3 meios, e fica alfa 5 meios. Tá bom? Então a nossa integral 4, só ajeitando aqui, que é menos infinito mais infinito x4 elevado a alfa x2 dx. Se eu ajeitar aqui vai ficar 3 quartos de quê? De alfa ao quadrado, né? Raiz de π sobre alfa. Tá ok? Então, estratégia simples aí para a gente calcular a nossa integral aí, uma última integral gaussiana nesse problema, tá bom? Então, basicamente, essas foram as integrais gaussianas que a gente encontrou aqui, tá bom?